Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Novamente aqui no Consciência Viva. O mundo precisa de pessoas resilientes. Feliz Páscoa para você que está aí nos assistindo. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, Pedro Prim. Ele é formado em Direito, pós-graduado em Gestão da Qualidade pela FURB, estudou na Escola Superior de Guerra, fez MBA em Gestão de Concessionária. Muito prazer, seu Pedro, tudo bem com você? Bom dia, tudo muito bem. Hoje é um dia muito feliz, porque hoje nós podemos falar um pouco da resiliência que tanto o ser humano procura. Verdade, né, gente? Hoje nós vamos falar sobre resiliência, vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade e vamos falar muito sobre trabalho, sobre experiência de vida. E eu quero perguntar para você, Pedro, quem é Pedro Prim? Olha, Pedro Prim é um ser que nasceu lá no interior de Nova Trento, hoje Gilberto Leal, numa casinha coberta de palha, chão batido. Meus pais eram extremamente pobres, nós também fomos. O Pedro Prim, ele é um dos 9 irmãos, um falecido e 8 vivos. E meu pai não sabia ler e escrever e sempre trabalhou de escuro a escuro e fez esse ser humano. Agora, esse ser humano, ele é feito segundo a imagem e semelhança de Deus, conforme está lá no Gênesis. Esse é Pedro Prim. Agora, do ponto de vista do sistema e do governo, aí eu sou meu CPF, minha carteira de habilitação, minha formação, minhas habilidades, meus controles. Então, são 2 seres. Primeiro, eu sou um ser humano criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Depois, eu sou aquele ser humano como toda a sociedade nos tem. Aham. Seu Pedro, o senhor falou que nasceu numa cidadezinha pequena, Nova Trento, é isso? Hoje, Leoberto Leal. Leoberto Leal. E como foi essa infância? Porque eu tô sabendo aqui, gente, que o seu Pedro nasceu de uma mãezinha benzedeira. É isso mesmo? É verdade. O meu avô foi benzedor, minha mãe foi benzedora e o meu irmão foi benzedor. E eu, às vezes, também benzo. Opa! E o benzer é um ato divino, é um ato de doação, onde vem de uma corrente já dos meus antepassados. E quando você faz um benzimento e faz uma cura, muitas vezes em pessoas desenganadas, você vê que a pessoa gera tanta felicidade que ela não esquece mais daquele ato. E o benzimento, ele vai curar de dentro para fora. E quando a cura é de dentro para fora, você transporta ali uma ideia, um pensamento, uma força de viver, assim como uma planta ou uma semente quando a gente planta. E benzer é isso, você planta uma ideia e ela nasce dentro daquela pessoa e se cura. Olha que interessante, né? E uma força, né? É uma força que está em todo ser humano, mas está adormecida. É bem interessante, gente, a gente perceber que todos nós temos essa força, né? Só que muitas vezes no nosso dia a dia acontece o quê? A gente esquece porque a gente não para nem para respirar direito. A gente é acelerado. Então, vamos pensar um pouquinho, porque a história do seu Prim, ela é muito convidativa para que você desperte. Seu Pedro, aí o senhor teve a infância, participou já lá no começo que tinha um pouquinho de espiritualidade. E como foi a sua formação? Quando foi adulto? Peraí, agora o que eu vou ser da vida? Quando que o senhor se formou? Daí tem as etapas. Aquela primeira etapa que é os primeiros 4 anos. Depois que você sabe ler e escrever, você tem que sair da escola para buscar dinheiro, fazer a família sobreviver, porque os pais ganhavam sempre salário mínimo, 8 filhos, na sequência, então, para ajudar a família. Depois dos 20 lá, você vai trabalhar de dia e estudar à noite. E se estudar à noite, você vai até o 2º grau. E aí você vai começar a fazer a sua família. Quando você faz a sua família, de novo, trabalhar do escuro a escuro, e de dia trabalhar e à noite estudar.
Esse estudar é que você vai buscar força dentro da tua alma, sempre de dentro para fora, assim como antes falei, assim como uma semente, como uma árvore, como as coisas naturais. Você pega essa força, olha para dentro de si e faz com que a cada dia você melhora um pouquinho, através de pensamentos, por exemplo, eu sou capaz, isso está disponível para mim, mas eu preciso fazer. Eu não posso desejar sem fazer. E assim eu segui até os 40 anos. Dos 40 eu fiz a graduação. Ah, então o senhor foi estudar mais lá na frente? Mais para frente, em função da miséria e da pobreza. Olha que interessante, mas nunca desistiu? Jamais. Porque o meu primeiro sapato eu coloquei com 10 anos, 11 já, quando fiz a primeira comunhão. Até lá eu não sabia, o meu pé não sabia o que era um sapato. Querido. Nós íamos na escola na geada, no frio, com pouca roupa, foi muito engraçado. Mas a gente tinha isso como alegria, não existia tristeza, não existia ansiedade. Hoje é visto assim, nossa, que miséria. Não, mas não era. Tudo era Naquela felicidade. época, Tudo não. era felicidade. Brincava com madeira, com pau, com barro. É outro tempo. E essa alegria da infância com a natureza faz com que você tenha força e resiliência para vencer as demandas do dia a dia ali na frente. Então, aí com 40 anos o senhor entrou na faculdade. E da onde veio essa vontade de estudar direito? O direito veio pela dificuldade da vida, né? Quando você vai verificar o que você vai estudar, você percebe que tudo na vida tem normas e regulamentação. Quando tu percebe isso, qual é a escola que te dá um olhar que tem normas e regulamentação? Em tudo na vida é assim. E aí nasce o desejo, então eu vou estudar direito, para estudar as normas e regulação do sistema de governo, do sistema das famílias e das coisas. Isso fez com que eu fosse direcionar meus estudos para o direito. E aí o senhor se formou em que ano? 1992. 92. Colegial. Então, já era um estudante um pouquinho diferente da classe, da idade dos jovens. Já, eu tive dificuldade para estudar, porque eu tinha um olhar mais de perguntar e de esclarecer, de me aprofundar. Eu me lembro cada cena, às vezes, fui chamado 2 vezes no centro da diretoria do direito acadêmico para não fazer perguntas. Olha só. Porque eu fazia muita pergunta e eu fui chamado a atenção por isso. Mas faz parte da época e fazia parte da idade também, né? E isso fez com que eu conseguisse olhar o direito estudando o espírito da letra, não só o direito positivo. Então, quando você estuda o direito olhando a vida de cada letra, como é que isso é montado e qual é a finalidade no tempo e no espaço e como isso interfere no ser humano, você passa a pensar diferente e você faz perguntas diferentes. Agora eu tô curiosa aqui, gente. Prestem atenção nessa história, porque seu Pedro Prim tem uma bagagem de qualidade para mostrar pra gente. Nesse dia tão especial, vocês aí com a sua família, num dia tão maravilhoso que é a Páscoa, né? Vamos falar um pouquinho agora, olha só, curiosa aqui, o senhor se formou novamente com 72 anos. Da onde vem essa força de sempre estudar? Então, eu terminei agora uma MBA de concessionárias, que é um curso onde, para que você possa entender, lá atrás você tinha um rádio chamado AM, depois tinha rádio frequência FM, depois vem televisão. E as antenas também eram diferentes. Quando fiz a MBA, já na graduação abriu um pouco a mente. Na MBA abriu como se fosse uma parabólica assim. Então esse curso me dá uma visão de parabólica, 180 graus. E quando você tem essa visão mais espirituosa, onde você olha para dentro de você, consulta a sua alma, e a alma diz, você precisa buscar mais conhecimento para tornar-se útil ao maior número possível de seres humanos. A vida te dá essa força e essa energia. Quando você estuda pelo ego e pelo orgulho, você apenas tem o certificado e tem o título. Mas você não tem a sabedoria,
a força, a direção para se tornar útil ao ser humano. Interessante, né, gente? Como tudo está conectado. Não adianta a gente pensar que é tudo lá fora, é o externo. Aí tá tudo errado. Tem que começar de dentro para fora. Até porque, né, seu Pedro, a direção não vai mudando quando a gente está mais conectado? Vai mudando sim. Nós podemos pegar um exemplo de um barco à deriva e um barco encalhado. Sempre é bom ser um barco à deriva, porque você ainda tem a oportunidade de o vento te levar para algum lugar. E um barco encalhado, ele termina ali. Então o ser humano que não estuda, ele pode ter o sentimento de barco encalhado. E quando você estuda com o propósito de ajudar a irmandade, com o propósito de ajudar o outro ser humano, olhando de dentro para fora, fazendo com que você possa, através desse estudo, ajudar mais pessoas, a vida te dá um canal de abertura que você tem energia o suficiente, ainda que seja meia-noite ou de madrugada, mas você tem energia. E o outro dia acorda com mais energia ainda, porque você está conectado entre a energia do universo e a Terra. Olha que interessante. Gente, o senhor também foi professor do Senai e da FURB, né? Como que é os jovens de hoje em dia? Olha, é verdade. Eu trabalhei muitos anos no Senai, ensinando alunos e profissionalizando eles. E naquele tempo, mais para trás, o jovem tinha uma resiliência maior. Ele tinha uma vontade de ser alguém de profissão. Quando ele tem um conhecimento e ele pode vender aquele conhecimento, ele tem espaço na sociedade e na indústria e nos negócios. Hoje, nos últimos anos, se tem uma percepção de que o jovem ele quer a coisa muito rápida, muito fácil, ele tem uma ânsia de ter e esquece do ser. E o mercado não compra serviço de querer, de ter. Ele compra serviço de ser útil àquela função, àquele trabalho ou àquela empresa. Então, quando você tem esse sentimento, eu sou útil para essa empresa, você tem espaço garantido lá. Mas se você só tem essa vontade de ter e ganhar sem entregar, você vai ter problema. E é muito forte na sociedade hoje e ter essa ânsia de ser, eu quero, mas a entrega não existe. Então nós estamos atravessando numa crise de entrega. O ser humano está sem entrega. Então falta muito espiritualidade para esses jovens. A espiritualidade vai fazer com que você olhe para dentro de você e percebe a força que você tem, olha o espaço no mercado e você percebe, eu sou útil para essa empresa. E você vai ter espaço, vai ser bem remunerado e terá sucesso na caminhada. Quando você olha de dentro para fora. Certo. Hoje o senhor cuida de uma rede de concessionárias com 500 funcionários. Qual a dor desses empresários com relação aos funcionários? Falando um pouquinho sobre resiliência. Então, o investidor, o empresário, ele abre o negócio dele e ele precisa de estrutura civil, máquinas, ferramentas, equipamento e pessoas. E ele entrega isso para um diretor ou para um gestor para fazer com que o negócio dele prospere. E estrutura civil, máquina, ferramenta e equipamento, fácil, tem disponível. Quando entra nas pessoas, nós temos muita dor para ir no mercado buscar, porque as pessoas hoje elas querem entrar já sendo chefe, líder ou gerente. Não passa pelos degraus da vida. Então, a nossa maior dor é justamente identificar pessoas que estão em condições de estar aberta para receber as instruções e fazer as entregas. Essa é a nossa maior dor. As pessoas não querem aprender. Elas querem ser contratadas para mandar e comandar. Então, nós temos aqui pessoas com dificuldade de se adaptar às normas e procedimentos dentro dessas empresas? Sim, e aí vem a palavra resiliência. Num conceito bem curto e bem simples, o que é resiliência? Resiliência é ter a capacidade de se adaptar ao meio. Qual meio? Meio ambiente familiar, meio ambiente da escola, meio ambiente da sociedade,
meio ambiente das empresas, dos setores, da engenharia, do estudo, da medicina. Então a resiliência é ter a capacidade de se adaptar àquelas normas, ou norma de trânsito, ou norma da empresa. Quando você entende isso, você está praticando resiliência e tem a grande chance de prosperar. Uhum. E o que o senhor acha, na sua ideia, assim, o que mais atrapalha nessa relação? É a comunicação. Uhum. A comunicação é o ponto mais sensível dentro da empresa, na minha percepção, onde eu tenho contato aí com em torno de 500 funcionários, e a comunicação é o que mais pega, tanto a escrita quanto a falada. Que a comunicação ela tem técnicas para se comunicar, tanto na área de comando, tanto na área de fazimento. E a comunicação realmente é um ponto fraco que nós estamos atravessando. As pessoas têm dificuldade na escrita, têm dificuldade na expressão e nos comandos. É difícil de achar pessoas que têm esses predicados bem prontos, bem elaborados. Uhum. Então, seu Pedro, pensando assim, né, a gente observa que nós temos muito dificuldade na comunicação, dificuldade de encontrar pessoas qualificadas, não só de canudo, como a gente falou assim, mas com vontade de aprender, de fazer. Como sair de uma situação difícil? Olha, de novo, né? Então, tem uma forma de trabalhar essa questão. Quando a liderança tem essa vontade de acertar a equipe dele e ela trabalha com a equipe buscando o desenvolvimento de dentro para fora a sua equipe, tem grande chance de ele montar um time bom para trabalhar. Uhum. Mas quando a liderança também não está pronta para isso, ela nega esse seu interior e ela vive com aquela memória de emoções, não tem o equilíbrio entre a emoção e a razão, nós temos dificuldade com as lideranças. Então, como se faz? Identificar líderes que têm a capacidade de buscar o seu interior e do seu interior formar a sua equipe, buscando explorar o interior delas. Fazer o equilíbrio entre a memória emocional e a memória racional. Quando temos isso, nós desenvolvemos bons líderes e bons resultados. E por isso que é tão importante a caminhada dentro de uma empresa, né? Porque o que acontece? A pessoa, ela entrou ali como... vou servir cafezinho. Depois entra uma vaga de vendas. Daqui a pouco é líder de vendas. Daqui a pouco vai passando para frente. Então, ela vai sentindo todo o espaço, o contexto, também entendendo as regras, né? Muito bem colocado. Por exemplo, na minha caminhada dentro do grupo, eu comecei como aprendiz, depois técnico, depois mecânico, depois chefe, depois gerente, e hoje eu sou assistente da diretoria e um auditor interno. Eu cuido de vários CNPJs. Uhum. Então passei por todas essas etapas. Quando o funcionário, por exemplo, o nosso colaborador, ele faz uma carreira dentro de um CNPJ, não importa em que segmento, ele tem grande chance de ali na frente, em menos de 5, 6, 10 anos, estar assumindo grandes lideranças e comandando grandes equipes. Uhum. É muito claro essa questão. Eu já tenho várias experiências, onde você contrata funcionário, quando você diz que ele tem que fazer treinamento e curso, ele desiste. Uhum. Ele não quer mais estudar. Ele já acha que ele está pronto. Não, eu já estudei, não, se tem que estudar, então não é para mim. Uhum. Então temos dificuldade com isso. Poucos se colocam à disposição para se desenvolver e fazer carreira. Seu Pedro, uma coisa que eu percebo o senhor falou muito de obediência, de prestar atenção sobre essas questões do trabalho, né? De se adaptar, né? Isso tem a ver com respeito? Como é? Então, se você olhar o respeito, você pode respeitar, por exemplo, uma regra de trânsito, mas você não obedece os ensinamentos que você recebeu. Uhum. Isso fica muito claro. Então eu respeito as regras de trânsito pelo medo da autoridade e da multa. Uhum. Mas eu não obedeço aquilo que eu fui ensinado, que é seguir as regras e as normas. Uhum. Essa mesma ideia, esse mesmo comportamento, ele vai para dentro da empresa. Ele respeita algumas regras e normas, mas ele não tem dentro dele a obediência para ele mesmo.
e fazer a coisa certa a primeira vez. Na Aham. primeira oportunidade que ele pode desviar ou sabotar um tempo, e ele vai aproveitar aquele momento. Então ele tem uma desobediência que começa dele. Aham. Quando tem esse forte dentro do funcionário, essa desobediência também vai ser apresentada lá no trabalho dele. Aham. Você percebe funcionários, por exemplo, que eles vão no banheiro logo depois, tipo 1h30 começa o trabalho. Ele vai justamente passando 10 minutos, ele vai no banheiro e fica 20 minutos. Aham. Se você observa, ele faz todo dia isso. Ele vai escovar os dentes depois de entrar, do depois horário. de trabalhar. Aí quando ele vai fazer, por exemplo, lá no terminal do computador, algumas planilhas, ele vai dizer de que hoje não deu, ele vai criar uma desobediência entre ele e a máquina. Aham. E ao final do expediente, o que ele faz? Ele para de trabalhar meia hora antes, ainda que é só fechar o computador. Aham. Você percebe que ele está tendo uma desobediência com ele, com o compromisso que ele assumiu quando foi contratado. Aham. E aí ele faz o quê? Ele cria uma contra-regra dentro da ética dele e não vai fazer a entrega que ele se comprometeu quando foi contratado. Lá na alma dele, no subconsciente, ele está roubando. Porque ele rouba o tempo que ele tem para entregar e não entrega. Então, de forma oculta, ele começa a gerar sentimento de culpa, sentimento de culpa, sentimento de culpa. Aham. E ali na frente ele vai ter um problema de depressão. Aham. E aí, no final ele se desliga e não sabe porquê e depois volta se arrependendo. Ai, pois é, será que não tem mais uma vaguinha aí de Me novo? arrependi e tal. Mas o começo é justamente ele faz uma sabotagem roubando o tempo dele. Aham. Isso vai somando, vai somando. E a alma dele vai dizendo, né? Você ficou devendo, você ficou devendo, você ficou devendo. Isso repercute durante todo o processo da vida dele. Aham. Então isso tem que ser corrigido. E eu normalmente ensino a equipe usando o critério da ética. Ética, para mim, eu ensino isso, eu não posso falar aquilo que não posso entregar. Ponto. Isso é um princípio meu, não tem autor. Porque os autores têm um conceito mais estendido, mais largo. E eu tenho isso muito claro. Quando um ser humano ele só fala aquilo que pode entregar, a alma dele é boa, o resultado dele é bom, ele é um cidadão próspero tanto na espiritualidade quanto na materialidade. Eu percebo, né? Assim, tem pessoas que têm sonho de trabalhar em aquela empresa, né? Que pensa assim, um dia eu quero estar lá. E tem pessoas que vai trabalhar porque, peraí, eu preciso de números lá em casa, eu acho que aquela vaga lá vai ser a mais adequada. Esse compromisso, né? E essa essência do querer estar lá é diferente, né? É diferente. Na minha experiência, ao longo de toda a minha caminhada, quando você tem um candidato que tem lá o lado da espiritualidade mais voltada para a vida dele, normalmente são bons candidatos. Não aqueles candidatos que são compromissados com escolas religiosas, não é nesse sentido. Ele por si só já é conectado e ele tem uma fala conectada com aquilo que faz, com aquilo que entrega. Nas entrevistas tu já identifica esse ponto. Então, e às vezes você faz, por exemplo, numa entrevista de um funcionário ou numa avaliação, quando você pega que esse sai da alma dele, ele joga isso lá no processo das ideias vai para o campo das emoções, ele faz uma análise e depois fala, tu tens ali uma pérola. Poucos funcionários são assim, mas em todo o grupo tem gente que nós podemos identificar com esse perfil, com essa pérola de beleza para a gente trabalhar junto. E essa pérola de pessoa que o senhor está colocando, ela aciona vontades em outras pessoas a serem diferentes? Sim, o que acontece na prática? Essa pessoa passa a se tornar uma líder. Ela vai ser consultada, ela vai ser pedido para dar orientação, ela tem pessoas diferentes, as pessoas que não se conectam com ela se afastam, elas são pessoas que cumprem a regra, são obedientes com elas, fazem uma entrega muito perfeita, tem uma comunicação mais limpa, mais encaminhada, tem uma comunicação de forma humana e espirituosa, são dóceis, tem um brilho no ser,
você percebe isso com muita clareza. Mas para você perceber isso, você também precisa estar conectado. Porque temos liderança também, às vezes, que não estão prontas. E é muito importante, né, esses líderes, né, as pessoas que são exemplos, né, porque se eu tô como líder, é porque eu tenho um merecimento desse cargo, né, então o merecimento, ele também é visto através do empresário, ele é praticado através dessas eventuais tentativas, tem gente que tenta, até que um dia é visto. Tem sentido. E essa questão de visto, ela nasce justamente nesse brilho. É um brilho pelo movimento, pela entrega, pela disposição, se coloca à disposição, lembra sempre, por exemplo, de que a tarefa do dia tem que ser feita, chega no final do dia ela entrega. Tanto a liderança como o investidor percebe isso. Percebe inclusive nos movimentos. Até na forma de andar, tu percebe que essa pessoa tem uma energia diferente. E aí os colegas também passam a se aproximar, consultam, falam dela, buscam conselho. E ela lá na frente vai ser uma grande líder. Tu não tenha dúvida disso. Engraçado que sempre tem o lado bom e o lado sombrio. Essas pessoas, elas também são mais atacadas às vezes. São. Tem um grupo que ataca esse tipo de gente, elas não se dão bem. É porque elas entendem, elas percebem, na verdade, que ela está ocupando um espaço melhor. E essa que não está tendo essa característica, que não está fazendo, não está tendo uma entrega boa, a alma dela diz, olha, você tem dívida. A alma dessa aqui diz, eu estou satisfeito, terminei o dia com a missão cumprida. Então essa energia é captada no ar. No meio social, você percebe. Se você tem a mente afinada e o espírito afinado, você percebe isso com clareza. E é muito ruim, né, gente? A gente trabalhar com pessoas... Porque esses ladinhos sombra existem em todos os lugares, né? Como é ruim a gente trabalhar com alguém que está sempre resmungando, reclamando, o ambiente fica pesado, aí não batia a meta, não bateu porque não quis, porque não se esforçou, porque não se determinou, né? Porque não chegou mais cedo, né? Porque não se propôs. E esse lado, como que, imagina, né, gente, 500 funcionários, deve ter muito perrengue por lá, né? Tem sim, tem muita dificuldade, tem dias que é bastante mais complexo e tem dias que são mais fáceis. Tem líderes bons de trabalhar e tem líderes que nós temos que aprimorar, porque os líderes não estão prontos no mercado. Eles estão disponíveis e aí você dentro do mercado vai buscar liderança. Ou você constrói liderança dentro da empresa, o que mais acontece, você desenvolve. Porque as empresas, o que elas fazem? Elas abrem uma vaga, alguém da região da cidade ou de outra cidade vizinha se coloca à disposição, que nós não sabemos onde é que ela mora e como é que ela é lá, e nas entrevistas você vai ou contratar ou não contratar. Mas você não conhece o lado social dela. Vai conhecer no desenvolvimento da tarefa ou ao longo da caminhada dos conflitos que você vai ter que... nos conflitos que a gente vai ter que fazer o desvencilhamento, né? Ou as tarefas que você recebe na entrega, lá você vai perceber isso. Seu Pedro, a gente colocando um pouquinho aqui sobre quem é a pessoa lá, a gente não conhece. A pessoa precisa trabalhar, veio aqui, pediu um emprego e no decorrer desse primeiro contato com a empresa, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, começou a acontecer erros. Já parte mais para o campo emocional particular da pessoa, não percebe isso? Percebe sim. Esses erros, eles são arrastados pelo campo emocional dele. Todo ser humano tem, por princípio, quando ele nasce, até os 20, 24 anos, que é o tempo de formação, ele tem, o emocional dele é construído ali, através da célula familiar. Esse emocional da célula familiar, ele vai repercutir lá no trabalho. Ele não vai aceitar alguma palavra um pouco mais apertada, às vezes uma palavra um pouco mais firme, ou um pedido mais firme, prazo, calendário. Nós temos prazo de governo que não dá para negociar. Temos prazo de empresa contratual que não dá para negociar. Mas atrás desses prazos tem pessoas. E se elas perderem esse prazo, multas
poderosas que vêm por cima do CNPJ. Aham. Então não dá para deixar isso tão solto. E aí essas emoções você percebe nesse momento ali, que nasce lá na célula familiar. Aham. E para isso ser identificado, você tem que trabalhar com a pessoa e ao longo do tempo você vai identificando isso. E trabalhando alguns pontos. Aham. As pessoas normalmente, né, pela experiência que o senhor tem esses anos todos, elas permitem ou tem gente mais rebelde? Tem dos dois tipos. Quando você tem uma pessoa mais bem estruturada no campo emocional, lá do 0 de idade até os 20, 24 anos, ou por aí, até 18, que a família tem toda uma estrutura da formatação do campo emocional, fácil de trabalhar. Uhum. Mas quando você não identifica isso e contrata ele e ele está desestruturado naquela fase, você tem problema aqui dentro da empresa com esse funcionário. Aí esse funcionário, exemplo, fiz um erro absurdo, é chamado para conversar. Normalmente ele aceita uma ajuda ou esse que não tem estrutura familiar emocional? É como se fosse levantar as duas mãos e entra com uma negativa. Ele nega até debaixo da alma. Ah, ele Nega, tem uma Ele nega. resistência. Depois no desenvolvimento você vai conseguir mostrar para ele que, olha, dava para fazer melhor. Aham. Mas ele abre negando. Aham. Ele não assume. É aquela questão da ética, né? Aham. Eu não posso falar aquilo que não posso entregar. A ética está relacionada a isso. Se tu tem uma estrutura emocional bem encaminhada lá atrás, quando você identifica uma falha, ela, que legal, pô, que bom, né? Dá para melhorar. Pronto, encaminha. Aham. O que tem uma estrutura emocional desequilibrada, o corpo dele fala já, ele se torce, treme, e ele não aceita. Aham. E normalmente essas pessoas, tem pessoas que têm respeito, como a gente conversou aqui antes, e ela não fala. Daí ela pensa, mas lá dentro dela tá assim, meu, que miserável, ele não podia ter feito isso, ou por que me cobrar isso? Né? Lá dentro. É porque não tá nada, tá tudo desequilibrado, né? Tem sentido. Na prática ele faz assim, puxa, me pegaram. Você lê isso na pessoa. Me pegaram. Agora eu preciso me defender. É o primeiro filme que passa. Aí no desenvolvimento ele vai entender de que, caramba, Não devia sobrou ter feito. Não, sobrou para mim. Ah, Ele vai dizer, sobrou para mim. vou botar a culpa E no outro. corrige, tenta. Porque ele vem da estrutura, ele vem de uma família onde ele só se defendeu. Por isso, né, seu Prim, que é muito importante as terapias, né? As terapias são ferramentas extraordinárias para curar alguns desvios. Aham. Fantástico. O candidato que tem esse ponto fraco, e ele percebe, e ele vai tratar através de uma terapia, tanto espiritual como medicinal, ele tem grande chance de sair dessa fase, curar todos essas dores, essas feridas mal resolvidas de gatilhos que atrapalham a vida dele, e ele pode, a partir dessas terapias, fazer um degrau. É como assim, no jogo, todo jogo termina ou muda de fase. Uhum. Então você precisa terminar aquele jogo do sofrimento e mudar de fase. Uhum. Como faz isso? Através da terapia, ou espirituosa ou medicinal, vai conseguir sair dessa fase. Todo jogo termina ou muda de fase. Aham. Que interessante, né, gente? Como é importante a gente cuidar da gente. Porque se a gente cuida da gente, a gente também cuida do outro com mais qualidade. Porque dentro de uma empresa tem pessoas que passam por situações negativas e quando tem um ser completo, ele auxilia, ele ajuda. É isso que nós estamos fazendo aqui. Um ajudando o outro, um compartilhando o bem, sendo útil, como o seu Pedro falou. E, seu Pedro, hoje como o senhor é o seu dia a dia, com tantas... porque hoje o senhor não trabalha só numa rede, mas também continua aplicando o direito ou não? No direito eu só aplico em alguns processos internos do grupo. Ah, sim. No público externo não. Não. Eu instruo processos, faço assistente de perícia, alimento todos os processos para o escritório jurídico dar seguimento. Então eu faço suporte jurídico para o escritório. Entendi. Então o dia a dia do senhor é na concessionária? Eu visito todas as 11 concessionárias. Em Blumenau?
Não, tem Lages, Mafra, Itajaí, Joinville, Balneário, Florianópolis. E onde o senhor se sente mais confortável? Assim, é um lugar assim que é mais acolhedor. Quando tem um gerente mais espirituoso e um chefe de oficina mais espirituoso. Essas casas, elas vão muito bem, leves de conduzir, fáceis de conduzir, e os resultados são diferentes. É engraçado porque o senhor falou da oficina. Normalmente, pessoas... a gente pensa assim, né? Trabalha lá na oficina, é serviço sujo, não precisa, né? Não tem muito valor, né? Ao contrário do que o senhor está falando aqui, né? Hoje esses carros, eles são todos muita eletrônica embarcada, muita mesmo, onde você não existe mais peças sujas onde você se suja. Aham. Tudo é trocado, peças seladas, não existe mais nada disso. Hoje uma assistência técnica parece um piso de shopping. Olha que tô desatualizada, hein? É um shopping, sim. Sim, não tem nada mais com aqueles conceitos do passado. Porque hoje é tudo eletrônico. Sim. Imagina hoje os carros elétricos. Nem combustível, nem derivado de petróleo usam. Sim, então, olha a fase é outra fase. E nós precisamos de pessoas também com esse silêncio, com essa sabedoria, para trabalhar como técnicos. No lado tecnológico e no lado de gerenciamento e liderança. Porque essa questão da força, né? Isso vem muito mais para o lado das vendas, né? Sim. Essa pessoa mais dinâmica, mais falante, ao contrário, então, do que o senhor diz, na prática... No técnico, ele usa mais, por exemplo, o pensar, o desenvolver, e o estudar e analisar. Então, ele é muito focado na análise, tem uma análise crítica, ler e interpretar manuais, interpretações, e hoje tudo é eletrônico. Então, é um campo onde o humano tem que ser bom para que ele possa fazer uma entrega técnica. A entrega técnica é eu, ser humano, com a coisa. No vendas, é pessoa com pessoa. Então, é um olhar e uma tratativa diferente, ainda que seja dois seres humanos, mas tem uma postura e uma desenvoltura diferente. Técnico é pessoa com coisa, vendedor é pessoa com pessoa. E, seu Prim, o que o senhor diria para o nosso pessoal em casa, jovem, que eu não sei o que fazer da vida, eu ainda não tenho uma estrutura emocional, eu tô meio perdido nessa Páscoa, né? Que é um parar, um analisar, um sentir sobre todas as coisas. O que o senhor diria para esses jovens que estão no início de uma carreira? Então, a Páscoa, ela tem um sentido de renovação, renascer. E o jovem, ele já nasceu. Ele está formando, está formatando o seu caminhar para que ali na frente ele busque o seu próprio sustento. Então, um jovem que está aí de 14, 15, 16, 18, 20 anos, ele precisa olhar para dentro dele e tomar uma decisão. Ele precisa se encontrar aonde ele se dá melhor. Se é nas técnicas, se é na engenharia, se é nas humanas, se é na espacial, se é na civil, se é movimentar a terra. Ele precisa buscar isso. E a receita que eu daria para um jovem é ele, antes de dormir, ele fazer um pedido para a vida. O que eu posso fazer de hoje para amanhã, os próximos 3 meses ou 6 meses, que o universo me dê. Dai-me força para que eu possa ter sentido e direção numa profissão para mim. É assim que tem que pensar à noite antes de dormir. E esse jovem, eu tenho certeza que em 15, 20 ou 30 dias, ele vai clarear uma profissão para ele. E aí ele tem que seguir aquela profissão, estudar para isso. Então a Páscoa é o bom momento para esse renascimento, de dentro para fora, buscar uma resiliência de adaptação na profissão que ele escolher. E comprometimento, né? A partir daí ele forma a base, né? Ele vai, aquela entrega para quem? Para ele. Eu vou entregar para mim uma engenharia de software. Eu vou entregar para mim um engenheiro civil. Eu vou entregar para mim um grande advogado.
ou um grande promotor, ou um grande juiz, ou um grande psicoterapeuta, ou um grande médico, ele precisa dizer, mas olhar para dentro. Aham. E fazer isto com um olhar humano, não por dinheiro. Eu tenho segurança absoluta que ele será um grande ser humano. Olha que interessante, né, gente? Como a gente precisa desse auxílio, dessa escuta, porque dentro da casa da gente, às vezes os aparelhos, eles estão tomando conta, né, do nosso dia a dia, dos nossos jovens. Os nossos jovens estão perdendo o sentido de uma comunicação que é a falta de hoje numa empresa, comunicação. Então é importante que a gente traga para os nossos jovens esse conserto, que não é só um conserto de um carro, é um conserto de vida, porque tudo muda através de quando a gente muda, né? Sim, antes de qualquer ação externa, primeiro vem o interno. Sempre lembrar disso. Eu, às vezes, faço o exemplo assim, quando eu tenho uma mentoria para fazer, o exemplo da rosa. Você não planta a rosa. Você planta o ramo que está cheio de espinho. E não precisa dizer nada para aquele ramo. Vai, coloca lá, ele vai receber luz, água, temperatura e terra. E a vida do universo vai fazer com que brote ali uma rosa. Um ser humano também é assim. Os espinhos, eles fazem parte da dificuldade da vida que você vai encontrar. Mas você, com a sabedoria do universo, de dentro para fora, vai ter soluções para todas as situações. Não são problemas, são situações. Essas situações, nasce solução e você ali na frente colhe o sucesso. Até porque a gente vai morrer tendo desafios, né? Todo dia é encontrado um desafio diferente. Ainda que seja para se preparar para ir embora, mas é um desafio. É verdade, né? É. Quando nós nascemos, o primeiro desafio nasce quando corta o cordão umbilical. Você e todo ser humano que está aqui na Terra faz assim: estou separado. Daqui para frente é comigo. 9 meses atrás era tudo confortado. Mas agora é comigo. Isso está na consciência. Esse estou separado, você agora precisa dar destino à sua caminhada. E aí os pais, eles têm a missão daquele momento, até os 24 anos que é da formação, auxiliar. Dos 24 anos para frente, meus jovens, saia desse ambiente. Corta esse cordão e vai fazer a sua vida própria. Desligue-se da célula familiar, que você será um grande líder. Olha que interessante. Isso é dica de quem tem experiência, né? Deixa eu fazer uma pergunta que ficou aqui para trás, mas que veio na minha mente e eu não tive a oportunidade de fazer. Seu Pedro, de todos os irmãos que viveram com o senhor naquela fase, né? Todos formaram ou só alguns? Não, nem todos formaram. Não, teve alguns que ficaram normal, seguiram conforme a grande massa humana. Teve alguns que se formaram, teve alguns que se formaram bem, e é bem misto isso. É bem misto. Numa família, toda família é assim. Onde tem 2 irmãos, é 2 universos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque, gente, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que elas não precisam ser um padrão, né? A gente consegue se libertar das coisas. E para ver que, olha a história do seu Prim, ele com mais irmãos, um se formou, um ficou no vítima, ai não dá, eu fui pobre, não tinha chinelo, lá. Hoje a gente não passa mais essa realidade, mesmo com dificuldade. Hoje todo mundo mora em apartamentozinhos, né? Todo mundo tem chinelo para andar, é mais simples, mas mas tem gente que vira vítima e tem gente que tem força e diz, eu quero mudar isso aqui, né? Então, para ver como é diferente um ser humano para um ser humano, como é importante, né? Mas a vida, o universo, coloca
essas diferenças para que, assim, na minha célula familiar, aqueles que não conseguiram fazer a caminhada nos ensinam que, olha, você também podia ter feito, mas ele não fez. E essa rebeldia de não estudar mostra também que isto eu não devo fazer. Então a vida nos ensina isso, coloca na mesma célula, e você tem que separar isso. Ó. Se eu ficar parado sem movimentar, eu já sou água parada. Não preciso explicar mais, né? Se eu me movimentar, eu vou ter um movimento. Se eu tiver um movimento, eu vou ser útil. Se eu comparar com águas paradas e águas correntes, um irmão água parada e um irmão água corrente, não tem como ficar igual, né? Sim, não com há. certeza. Não tem, não tem. Por isso que eu sempre falo assim, né, gente? Eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei o que eu não quero ser. Essa é importante. Essa é uma partida. É uma partida, agora precisa clarear. Isso. Até porque os jovens, hoje, eles têm muita informação, né? A internet, né? Essa comunicação traz tanto coisas boas como coisas ruins. E muito atrapalhadas, né? Para eles conseguir definir, né? Exemplo, tem famílias que o pai é advogado e quer que o filho seja advogado, por toda a lei. Tem sim. Né? Eu tenho experiências com nossos 500 funcionários. Por exemplo, temos um engenheiro civil. O pai dele era dono de oficina do automóvel. Não deixou que ele trabalhasse na oficina. Exigiu que ele se formasse em engenharia civil. Se formou em engenharia civil, saiu da célula familiar e voltou, largou a engenharia civil e voltou a trabalhar em mecânica de oficina, que era o desejo dele. Ele cumpriu a missão do pai. Quando se desvencilhou, foi fazer o que a alma dele dizia. Olha só. Trabalha com nós esse funcionário. Olha que interessante. E é uma pessoa orgulhosa daquilo que faz. E odiava a engenharia, mas foi obrigado a fazer pelo pai. E aí como... Aqui tem um ensinamento também que dá pra gente pegar como ferramenta de decisão. Quando você tem muitas informações, como na mídia eletrônica hoje, na internet... Tem que ser feita a seguinte pergunta. Tá bom, eu tenho muitas informações. Tem que fazer a seguinte pergunta. Tá, e o que eu faço com isso? Ali é que está o pulo do gato agora. Porque muita informação ela tem do lado esquerdo e do lado direito, ou positiva e negativa. Quando você faz a pergunta para mim, o que eu faço com isso? Você está na condição de acionar o botão da resiliência, que é um dos temas que nós estamos trabalhando aqui. Sim. O que eu faço com isso agora? Bom, eu decidi lá na minha profissão isso, então eu preciso, na mídia eletrônica, estar escolhendo isso. Quando eu faço essa pergunta, a alma responde o que tu faz com aquilo. E aí ela não permite mais você ir para aquelas informações que não encaixa aqui, e você fica desenvolvendo aquilo que você se comprometeu ali atrás. Mas pergunte-se, tá, eu tenho essa informação, e o que eu faço com isso? Uma dica para jovem, por exemplo, aqui na Páscoa, 18, 20, 25 anos, de repente arruma um companheiro, uma companheira, e nos primeiros momentos, no final eles vão combinar que vão seguir uma carreira juntos aí. Ele também, ou ela também tem que dizer assim, já tá aí, o que eu faço agora com meu par? Como é que eu vou tratar daqui para frente? Só os dois saberão responder. Mas os dois devem se perguntar todo dia, nos conflitos e nos problemas, o que eu faço com isso agora? Como é que eu vou resolver? Sozinho ou vamos fazer isso aqui a dois? Aí eu tenho certeza que daqui a 100 anos eles estão vivendo junto harmoniosamente. Olha que interessante. E, seu Prim, a questão de união, né? Lá na empresa, pode ter funcionários família junto, ou é uma empresa que não, eu tenho um primo que trabalha lá também, ou não pode? Nos mesmos setores não, aí tem o compliance, aí tem as regras de compliance que não permite aonde tem pessoas de interesse comum trabalhar no mesmo setor, em setores diferentes, em filiais diferentes, sem problema. Sem problema, porque ali trabalhar junto também é um problema, né? Exemplo, marido com a mulher, porque estão 24 horas juntos, desenvolvem problemas do trabalho, desenvolvem problemas familiares, e aí trabalhar juntos, uma coisa não afeta a outra? Tem dois pontos. Primeiro,
no grupo onde nós trabalhamos, e grande parte das empresas tem isso, já pela regra do compliance, por causa dos interesses que são comuns. Agora, por exemplo, em filiais diferentes, pode. Aí não há problema nenhum. Mas onde tem o mesmo interesse, não. Pelas regras do compliance. Aham. É que antigamente era assim, né? Não sei se o senhor vai confirmar aqui pra mim. Ah, o meu pai trabalha em tal lugar, bota o filho, né? Que nem na companhia Hering antigamente. Colocava o filho, o irmão, mas não sei quem. Todo mundo trabalhava junto e trabalhava na mesma constituição, né? Esse tempo já passou, hoje não passa mais. Hoje não, né? Não passa mais. Pelas regras e pelas legislações sociais hoje, que são muito fortes, de proteção, sabe? E as empresas têm os compliance muito bem claro e você precisa seguir essas regras, por causa dos interesses comum, né? Não há como você não misturar os conflitos. Não, né? Então é muito bom que cada um siga seu caminho. Esse é um bom caminho, uma boa orientação. Gente, eu quero também perguntar para o seu Prim, no seu cotidiano, né? O que o senhor faz quando o senhor acorda? Porque assim, pensa, gente, ele só desenrola conflito. Né? E para ter essa estrutura emocional, como que o senhor lida com você com você? Então, eu tenho uma vida fácil, porque eu acordo 4h44, aí eu faço os exercícios de alongamento físicos, depois faço uns 40 minutos de leitura em voz alta, e aí eu peço para minha alma, dai-me força, direção, luz, para que eu possa hoje me tornar útil ao maior número possível de seres humanos. Isso é um mantra. E aí você sai, faz os procedimentos que todos fazem e vai ao trabalho. Mas você precisa dizer para a sua alma e para a sua energia do universo o teu pedido. Se você sai de casa sem pedir nada, não recebe nada. No final do dia, lá na metade da tarde já está cansado. Não tem mais energia nem para estudar nem para trabalhar. Agora, se você faz o pedido, o universo te conecta e você fica o dia todo conectado. E isso também atrai pessoas, essa frequência alta. Eu tô alegre, eu tô feliz, eu vou me encontrar com pessoas assim? Você vai encontrar deste lado e vai empurrar as outras para fora. São dois caminhos aqui. Quando você tem essa frequência, trabalha alto, conectado, você afasta aqueles que têm outra frequência mais baixa e aproxima aqueles que têm a mesma energia aqui. É natural. É natural. Tu não tem jeito de segurar aquele que tem frequência baixa. Ele não consegue encaixar. É igual o que falam assim, né? Meu santo não bateu com aquele, aquela pessoa. Quando fala isso, está conectado com o que nós falamos aqui. Mas, então, você precisa estar conectado. Porque assim, ó, o melhor horário para você vir para o universo, quando você já dormiu, quando acorda, é a madrugada. É a melhor energia. Se você perde ela, você pega a do mundão. Você imagina, perde essa energia, vai lá, pega o ônibus, carro, moto, seu meio de transporte, trem, metrô. Você vai entrar numa energia de pessoas desconectadas. Se você, por exemplo, tá uma esponja vazia, sem conexão, sem direção, você vai ficar igual. Agora, se você está conectado, é como se tivesse vários fios conectados e não deixa você entrar naquela energia. Você sabe o que quer, para onde vai, como vai, quando vai, qual é o resultado, quem você vai ajudar, para onde você vai fazer a entrega da tua energia, quem vai estar participando do teu dia hoje. Isso tudo clareia, fica um universo tipo uma parabólica. Aqui não entra ruído diferente. Interessante, é fantástico, interessante, né? Porque a gente falar é muito legal, todo mundo compreende, mas na prática é que é mais difícil, né? Porque assim, eu não vou acordar 4 horas da manhã, Deus o livre, se eu já tenho que trabalhar às 8, acordo às 6 já é um problema. As pessoas têm dificuldade de fazer. Aqui tem uma chave. Por que não é 4h45? Porque isso é uma mente coletiva, 45. 15 minutos, todos falam. 14 minutos, você sai da Matrix. Você quebra o paradigma coletivo. Então é uma ferramenta boa para você quebrar aqueles paradigmas mentais. Você não acorda às 5 horas, então acorda às 4h59 ou às 5h01.
Para você sair da Matrix. Sair daquele campo. Aham. É o campo genérico, onde todo mundo está. Eu levanto 6 horas. Eu não. Nem às 5. Sempre quebrado. Aham. Sempre quebrado. Para que você não tenha conexão na Matrix. Olha, gente, vou começar a colocar o reloginho lá para despertar esse quebrado aí para entrar nessa vibração. Seu Pedro, eu queria que o senhor deixasse um recado da Páscoa, um alerta, um sentimento, algo que o senhor queira compartilhar com o nosso pessoal que está em casa neste dia tão especial. Então, quero saudar primeiro a nossa coordenadora aqui da entrevista e dizer a ela que o programa dela, ela faz despertar muita curiosidade e ela tem um programa que faz uma mentoria de forma gratuita para que as pessoas do outro lado que estão nos ouvindo e nos assistindo, eles possam pegar normalmente uma direção ou uma mudança de pensamento ou de ideias. Então, parabéns pelo teu programa, né? Obrigada, seu primo. E dizer de que a esses que estão nos assistindo e nos ouvindo, porque isso pode estar no carro também, pode ouvir no YouTube lá, e dizer de que a Páscoa é uma transição de mudança. Você precisa olhar para dentro, fazer uma reflexão, consultar a alma, buscar no campo das ideias, levar o seu pensamento da boa ideia aqui no campo das emoções, processar essas informações e depois falar para você mesmo. Eu mudei. Eu mudei. Eu já mudei. Não é eu vou mudar. Nunca fala isso. Eu mudei, ponto. Porque quando você fala que eu mudei, o seu subconsciente, o teu processo de neurônios, ele vai criar circuitos e energia para que você possa sustentar aquilo que você afirmou. Então a Páscoa é um momento de transição, sair de uma fase para outra fase. Todo jogo termina ou muda de fase. A Páscoa serve para esse passo. Obrigada, seu Prim, por esse contato com a gente, falando para o nosso público essa experiência dessa desenvoltura e esse sentimento que traz a Páscoa. Muito obrigada pela sua presença, seja sempre bem-vindo aqui. Gratidão, gente, até lá!